Agora que nós já construímos a nossa camada de domain, se você não assistiu essa aula, eu vou deixar o link na descrição. E agora nós iremos construir os testes dessa camada, né? Tem vídeo aqui também falando sobre testes unitários, que é o que nós iremos utilizar aqui. Então eu não vou explicar essa parte, eu vou deixar também um link na descrição sobre testes. E é isso daí, vamos já começar para ser mais direto aqui. Só que um ponto que precisa deixar claro neste caso aqui é que, lembrando do que nós falamos na aula passada, quando nós construímos a camada domain, quando nós temos um projeto onde ainda não tem uma interface, ainda não tem um design, é interessante nós já começarmos desenvolvendo caso já tenha as regras de negócio definidas do projeto, né? No caso, só não tem a interface, às vezes não tem um back-end também, mas você já sabe quais são as entidades do projeto. Nesse caso, você já pode adiantar a sua parte, né? Fazendo já as camadas, já preparando, deixando tudo pronto para quando tiver design e tiver uma API para ser consumida. E fazer testes ajuda justamente nesse ponto, porque como você não sabe ainda, né, tipo, você não tem uma API para ser consumida, você já pode construir os seus testes para quando estiver pronto e for testar ela, que tudo já vai estar bem esperado, né? Tipo, já vai estar tudo programado como deve acontecer. E caso não aconteça como foi colocado nos testes, você já vai estar por dentro, né? Porque você já fez os testes. Então, meio que vai estar tudo ok. Não vai ter nada da sua parte que precisa mexer. Porque você já testou tudo. Tudo que você implementou foi testado. Então, para a gente fazer esses testes, nós vamos começar a fazer o teste de entidades. É claro que você não precisa fazer teste de tudo, né? Você pode fazer testes só de coisas específicas. Mas eu vou dar um exemplo com esse teste aqui da entidade para vocês verem. Aqui na pasta teste tem o padrão, né? O widget teste, teste de widget aqui do Flutter. Eu vou deixar ele, eu vou apagar ele não. Vou deixar ele. Na verdade eu vou apagar porque depois a gente vamos mudar, né? A pasta, então eu vou apagar ele. Beleza, deletado. Agora nós vamos seguir, na verdade, a mesma estrutura das camadas que nós utilizamos. Então, eu vou fazer o teste da minha entidade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, layers, domain, entities e use entity. Ah, importante aqui é no final colocar a palavra teste dessa forma, senão ele não funciona. Beleza, coloquei aqui teste. E aqui para escrever o teste, muito simples. Opa, main. Lembrando que já tem vídeo falando sobre isso, então vou ser bem mais rápido aqui. Não vou focar muito em explicar o que está acontecendo aqui. Beleza. O que nós podemos fazer aqui? Eu vou colocar uma descrição, vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó. Full. Não, vou colocar assim, ó. Dev. Já sei. Vou pôr assim, ó. User, entity. Isso aqui não tem um padrão, você pode seguir o padrão que você quiser, o padrão da sua equipe. Isso aqui pode ser inglês, português, por aí vai. Mas eu vou colocar assim, ó. Entity full name deve ser Carlos Batista. Vocês já vão entender por que dessa forma aqui. Eu vou criar aqui. Eu vou criar aqui dentro mesmo. Ou aqui em cima, acho que eu vou fazer aqui em cima, para esse caso. Eu vou colocar assim, ó. Var entity use entity. Aí aqui dentro eu vou colocar as informações que ele pede, né? Deixa eu importar aqui. O ID eu vou deixar a string vazia mesmo. E aqui essas outras coisas aqui. Beleza. First name eu vou colocar Carlos.
e o last name Batista. Beleza. Tá faltando a foto. Pronto. Aí, vocês lembram que nós criamos uma regra dentro desse useEntity aqui? Que é esse full name? É justamente ele que nós vamos testar. Nós vamos testar essa regra que nós criamos aqui, né? Essa lógica aqui. Se ela tá ok, se ela tá funcionando como deve, como esperado, né? Para fazer isso é bem simples, muito simples. Nós só vamos colocar aqui, ó, expected, que é esperar, né? Tipo, no caso você passa aqui um valor atual e o outro que você quer que dê match, né? Que é o valor que você quer que seja. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, entity.fullname, beleza? E aqui eu vou colocar, eu esqueci se é equals, acho que é esse equals. Acredito que seja esse equals, igual Carlos Batista. Agora vamos rodar para ver se está tudo ok. Eu posso clicar aqui ou aqui. Se eu clicar aqui, ele vai rodar só esse bloco. Se eu clicar aqui em cima e tiver mais testes aqui, ele vai rodar todos os testes que tiverem aqui dentro. Vamos aguardar ele rodar. Para ver se nosso teste está correto. Se vocês utilizam o VS Code, olha, ele passou. Tá aparecendo aqui, ó. No caso que esse teste está ok. Olha, também aparece aqui, ó, no VS Code, esse checkzinho aqui. Também tem como ver por aqui, ó. Acho que é aqui. Aqui, ó. Tem como ver por aqui também. E tem como rodar por aqui, né? Ó, e ir até o arquivo. Ó, é bem interessante. Então, aqui está nosso teste, está funcionando certo, né? Tá funcionando tudo do jeito que nós estávamos esperando. Isso aqui é muito útil, porque digamos que alguém altere isso daqui pra, sei lá, né? Tipo, às vezes está mexendo em algo e acaba criando uma outra função, às vezes em algum caso, talvez não vai precisar trazer o last name. E aí alguém vai e faz isso aqui, por exemplo, ó. Acabou mexendo, vamos supor que alguém mexeu. Tava resolvendo algum bug, foi testar algo, aí acabou vindo aqui só para testar. E aí quando for vir aqui para rodar o teste, ele não vai passar, porque a lógica tá errada, né? Porque ele tava esperando algo e não veio do conforme ele estava esperando. E aí aqui, ó, você já pode consertar, né, o seu erro, né? O que você mexeu que tava funcionando. Então, a forma que tava funcionando, você deve arrumar. No caso, ele diz até aqui, ó, que o valor é diferente, né? E ele coloca aqui, ó, esperado era Carlos Batista, mas veio só Carlos. É claro, gente, que isso daqui, se a pessoa vir aqui e meter o louco e fazer isso aqui, né, ó, aí ele vai passar. Mas aí é antiético, né? E vai da pessoa fazer um negócio desse. Se for um desenvolvedor aí sozinho em um projeto, ele pode fazer a meleca que ele quiser. Mas se tiver um supervisor, isso é muito ruim, fazer esse tipo de coisa. Então deixa eu voltar aqui, né? Vou dar de novo para ele passar e tá certo. Isso aqui também é muito bom para fazer teste de algumas lógicas que os valores é meio dinâmico, tipo que não existe uma precisão, sabe? Por exemplo, você quer que um cálculo em específico retorne apenas duas casas decimais e não várias outras, que pode acontecer em uma divisão, né? Vir mais de uma casa decimal, vir várias outras. E aí você às vezes quer limitar só para duas. Você pode criar uma lógica aqui e testar essa lógica para saber se está sempre vindo duas, né? E também fazer um cálculo ali, prévio, né? Manualmente. E colocar para testar para saber se o cálculo da lógica está correto, né? Tá igual um outro cálculo que você fez. Então, é bem interessante, né? Fazer esses testes para garantir. É claro que entidades, tem gente que sai testando um monte de coisas de entidades, né? Que eu acho que nem é muito necessário, mas vai de cada um. Eu acredito que apenas testar aqui a lógica já é o suficiente. Vamos ver.
Acho que aqui de entidade já tá bom. Só isso aqui mesmo. Só testar a nossa regra aqui. Mas lembrando, vocês podem testar qualquer outra coisa que vier em mente aí. Se vocês quiserem testar, pode ser feito. Eu posso testar inclusive, por exemplo, vamos supor. Ó, eu poderia fazer assim, ó. Teste user. Não, na verdade eu vou colocar entity deve ser um user entity. Só para dar de exemplo aqui, né? Ó, vou colocar expected. Atual vai ser entity. E aqui no master eu vou colocar is a e vou passar aqui dentro user entity. Beleza, agora vamos rodar só esse teste para ver se está tudo ok. E aí, se ele passou, então aqui tá tudo ok. Beleza, para não perder muito tempo, bora ir pro próximo. Agora nós vamos testar nosso repository, bora testar nosso repository. Vou fazer a mesma coisa, vem aqui, vou criar a pasta repository e dentro eu vou colocar o nome. Eu esqueci o nome. Peraí. Aí. Repositories get users repository test. Opa, deixa eu aparecer aqui. Beleza, aqui eu vou colocar a mesma coisa que nós colocamos lá no entidade. É o nosso teste aqui. Beleza. E aqui em cima nós vamos instanciar nosso repository. Porém, nosso repository, devemos lembrar que ele é uma abstract, né? E se ele é um abstract, nós não podemos instanciar, nós precisamos criar uma implementação. Então, nós podemos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui assim, ó. Repository é igual. E aqui a gente vai fazer assim, ó. Class get users repository pl. Beleza. Aqui nós podemos fazer das duas formas. Ou nós podemos dar um retorno aqui, né? Tipo, retornar um valor falso. Ou nós podemos usar um package, né? Para nos auxiliar nessa questão aqui. Por enquanto, bora fazer assim, ó. Bora deixar manualmente aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Vamos colocar aqui que isso seja true. Message não vai ter nada, eu vou colocar data, que é uma lista vazia. Beleza. Vamos fazer assim, mas tem como a gente fazer isso aqui de uma forma bem melhor, claro. Nós podemos até usar um package aqui, né? Mas por enquanto nós não iremos fazer isso. Então vamos lá. Eu vou criar aqui agora. Nossa, aqui tá errado, peraí. Aí. Aqui dentro eu vou fazer assim, ó. Get os repository implementação. E aqui nós temos o nosso repository, beleza. Aí o que nós iremos fazer? É, deve retornar uma lista de user entity.
Beleza. E aí, eu vou até fazer diferente aqui, ó. Não vou colocar repository não, eu vou colocar assim, ó, get users repository. Porque quando a gente vier aqui, ó, nós podemos fazer assim. Result igual get users repository. Como a gente usou o call lá, né? Nós podemos chamar dessa forma. É que a gente pode colocar. Ah, outra coisa importante é nós colocarmos aqui o async, porque nossa função é assíncrona, né? Então, beleza, await. Aqui nós vamos colocar expected. E o atual vai ser o result.data isa list de user entity. Deixa eu ver aqui. Beleza, esse aqui é o suficiente. Vamos rodar. E é isso daí, ele passou. Eu vou fechar aqui porque aparece aqui esse checkzinho, né? Beleza, aí que nós podemos fazer? Nós podemos fazer testes assim também, ó. Lembrando que nós estamos fazendo aqui o mais básico possível. Existem formas melhores de se fazer isso aqui. E inclusive a gente pode até fazer. Nós vamos fazer melhor no outro projeto que vai ser aquele que eu havia dito no vídeo anterior. Então, se você não assistiu aquele vídeo, é importante que você assista. Nós podemos fazer outro teste desse aqui, ó. Deve retornar um default response model. Porque ele retorna, né, o default response model. Então aqui eu poderia tirar esse result e colocar apenas dessa forma. E aqui eu poderia colocar default response model. Eu até mesmo poderia fazer assim e colocar aqui, ó, do mesmo jeito. Assim, ó. Este é o seu tipo de retorno. Aí eu poderia fazer também. Fazer assim, ó. Vou pegar esse default aqui. O ideal, gente, é ter uma padronização, viu? O que eu tô fazendo dessa forma. O default response model deve. Eu vou colocar assim, ó. Deve retornar um success verdadeiro. Beleza, e aqui nós podemos fazer só assim, ó. Success. Aqui eu vou colocar, acho que é equals mesmo. Vou ter que usar o equals a true. Beleza, vamos rodar. Vamos rodar logo tudo aqui. Aqui, ó, todos passaram. Se eu vier aqui, ó, e colocar false, aí ele vai dar erro nisso daqui. Aí, ó. Deve retornar success verdadeiro, só que ele tava esperando o verdadeiro, mas veio um false. E é isso. Vamos voltar aqui para verdadeiro. Depois eu mostro para vocês, testando de outra forma, como é bem interessante usar um package, né? Como fica bem mais dinâmico, né? Fica bem mais interessante de fazer os testes. Beleza, a gente fez o teste aqui então do nosso get users repositories, né? Do nosso repository. Ele tá tudo ok aqui já. Tá tudo 100%. E agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o teste do nosso user case. Aqui estão nossos user cases, então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou fechar esse aqui, deixa eu fechar esse outro e esse outro. Seguindo o mesmo padrão, vamos fechar as outras aqui. Eu vou criar aqui user cases, get users, get
users. Vamos testar aqui só a implementação. Get user. Na verdade, nós vamos testar mais uma interface. Users, user case ponto teste. Beleza. A implementação, eu acho que a gente pode deixar para nós podemos criar uma lógica aqui para fazer um teste, né, para ver se está retornando tudo certo. Mas de certa forma dá na mesma. Dá na mesma. Vamos seguir o mesmo padrão, deixa eu até copiar o repository. Vocês perceberam que vai criar uma interface aqui do user case, a mesma coisa do repository, quando a gente foi fazendo a aula passada. Aqui é a mesma coisa, ó, eu posso até reutilizar. Só vou trocar aqui para user case e aqui também get user case. Deixa eu mudar isso aqui para user case. Mesma coisa, pega isso aqui, coloco aqui, vamos mudar aqui, né? User case e vai funcionar do mesmo jeito. E é isso. Nós poderíamos fazer aqui alguma lógica, né? Claro, nós poderíamos colocar aqui alguma outra coisa para ele executar antes aqui, né? Lembrando que posso fazer isso. Eu posso colocar aqui, tipo, se, vamos supor, se date. Só um exemplo, viu? Se date não for, o ano, na verdade. O dia, vamos pôr. Se o dia for, vamos ver, igual a 29, aí ele vai retornar outra coisa aqui, né? Vamos supor que ele vai retornar false. E por aí vai, né? Nós podemos fazer isso e fazer os casos de teste. Criar. É claro que isso aqui, o legal, o ideal é a gente passar uma data aqui, né? Como parâmetro. Para poder nós fazer os testes aqui, passando ele. Mas nesse caso, nós não precisamos fazer isso. Então, vamos deixar vazio mesmo. E aqui, como é a mesma coisa, né? Ó, se eu rodar, vai passar tudo certinho. Beleza. Tudo verdinho, ó. Tudo ok. E é isso. Tá feito os nossos testes, né? Mas poderia testar a nossa. Cadê? Não, não é aqui. Não, tá certo. Pra gente fazer depois, quando eu for fazer, quando eu for passar o packet, vai ser bem interessante que vocês vão ver uma forma de fazer teste que é bem melhor, né? Porque desse jeito que nós estamos fazendo, né? Por exemplo, desse que nós fizemos aqui, ó, repositories, get repositories test, ó, nós temos que colocar aqui, né? Tipo, fazer criar o método aqui. Mesma coisa para user case. Nós precisamos criar o método. E quando nós quisermos testar uma implementação, aí ele vai pedir um monte de coisa, né? Porque nós sabemos que o user case pede um repository e um repository pede um data source. Então, nós teremos que passar um dentro do outro. E nós fazendo o mock, né, desses dados, usando o Pact para ajudar, torna bem mais fácil, torna bem mais legal de se fazer. Além do que, também não precisa de internet, né, para fazer os testes. Nesse caso aqui, ó, vocês perceberam que nós não precisamos de tela, né, para fazer esse tipo de teste. Nós não precisamos estar com o emulador rodando aqui para testar.
nós conseguimos fazer esses testes só no Dart aqui mesmo, tranquilo, né? Tipo, sem rodar nada aqui, né? Necessita de internet. E quando nós formos testar a requisição, nós quer testar a classe de requisição, precisaria de internet. Tem como a gente fazer literalmente a requisição, né? Fazer um código para fazer a requisição normal mesmo. Porém tem uns time aqui, tem limite de teste, é claro que você pode alterar nessas configurações, mas digamos que você está sem internet e você quer fazer teste sem internet. Nesse caso, você usaria um mock, que é o que nós vamos falar mais para frente. Por enquanto, isso aqui está mais que o suficiente, eu acredito, porque já tem vídeo falando sobre isso, né? Sobre essas questões de testes. E é isso. Eu acredito que aqui já está de um bom tamanho. Depois, na próxima aula, nós falaremos sobre a infra ou a data. É isso aí. Compartilhe, se inscrevam e até a próxima aula.